pessoal, nessa aula vamos falar um pouquinho sobre a anatomia do bulbo do olho, ou também conhecida como globo ocular. O número 3 pode ser uma chave para lembrarmos da estrutura geral desse bulbo do olho. 3 camadas tem o olho, a camada chamada de camada interna, também nervosa, a camada média, que é a camada vascular, ou conhecida como úvea, e a camada externa, que é a fibrosa. Três para as câmaras oculares. São espaços dentro do olho. As câmaras são chamadas de câmaras anterior, posterior e pós-trema, também conhecida como câmara vítrea. 3 meios dióptricos, que são meios que promovem a refração da luz. Esses meios dióptricos, esses 3 meios dióptricos são a córnea, que é o principal deles, é o que mais produz a refração da luz, a lente, também conhecida como cristalino, e os humores. O humor chamado aquoso, está bem relacionado com a pressão intraocular, e esse humor aquoso, ele ocupa a câmara anterior e posterior. E o outro humor, chamado de humor vítreo, que era antigamente denominado de corpo vítreo, que ocupa a câmara posterior. 3 músculos intraoculares, um músculo chamado músculo dilatador da pupila, o músculo constritor da pupila e o músculo chamado músculo ciliar. O músculo dilatador e o músculo constritor da pupila, eles acabam controlando a quantidade de luz que vai chegar na retina. E o músculo ciliar, ele participa do processo de acomodação visual. Essa musculatura é uma musculatura lisa, controlada pelo sistema nervoso autônomo. O dilatador da pupila, ele é controlado pelo sistema nervoso simpático, e o constritor da pupila pelo sistema nervoso parasimpático. 3 nervos cranianos para os 6, agora 3 para 6 músculos extraoculares. Os músculos extraoculares são inervados pelo nervo oculomotor, pelo nervo troclear e pelo nervo abducente. Bom, dessa estrutura geral, falando um pouquinho das câmaras, o 3, Então, a túnica interna, a camada interna, tem um componente, que é chamada de retina. A túnica externa apresenta 2 componentes. A esclera, que é a parte branca do olho, e a córnea, que é o transparente e um meio de refração de luz. E a túnica média, essa túnica média, ela é formada por 3 componentes. A corióide, que é uma massa de capilar, o
corpo ciliar, que apresenta um epitélio que produz o humor aquoso, e o músculo ciliar, relacionado com o reflexo de acomodação visual, que é a visão de perto. E o último componente, a íris, que é a parte pigmentada, e o espaço não preenchido pela íris forma a pupila, que é um orifício o qual a luz atravessa. Então, nós podemos destacar aqui que o humor aquoso ele está na câmara anterior e posterior, sendo produzido pelo epitélio do corpo ciliar, que essa íris apresenta os músculos dilatador e constritor da pupila, inervados pelo sistema nervoso simpático e parasimpático, respectivamente. Que o corpo vítreo, ou humor vítreo, ele ocupa a câmara postrema do olho. E a luz precisa atravessar todos esses meios dióptricos para incidir nos fotorreceptores que estão localizados na retina. Os fotorreceptores são divididos em cones e bastonetes. Bom, a partir dessa introdução, vamos dar uma olhadinha na estrutura. Aqui é um corte sagital do olho. Nós podemos ver a estrutura de órbita, a gordura periocular, pálpebra superior com os cílios, assoalho da órbita, pálpebra inferior e as camadas do olho recortadas. Então, localizando aqui o branco do olho, é a esclera. Forma 5/6 dessa camada, grande contorno esclerótico. Na porção anterior, de forma convexa, e é importante ser convexo para fazer a convergência do raio, nós localizamos a córnea, que é o transparente do olho. E esses dois componentes são componentes da túnica externa. Debridar, se a gente remover essa esclera, embaixo da esclera a gente observa essa formação muito intensa de vasos sanguíneos, e essa lâmina é a chamada corióide. Na porção mais anterior, nesse segmento mais anterior, nós observamos uma estrutura preguiada, com fibras musculares lisas, chamada de corpo ciliar. Essa porção preguiada é o epitélio ciliar, que vai ser responsável por secretar o humor aquoso. E essas fibras musculares lisas formam um músculo ciliar. Na parte anterior do olho, que vai ser pigmentado, vai formar um contorno circular, é a íris. Internamente, nós observamos aqui uma faixa um pouquinho amarelada, e essa é a retina. E as células ganglionares da retina, os axônios das células ganglionares da retina, vão formar esse nervo, que é o segundo par de nervo craniano, chamado de nervo óptico. E essa porção que o nervo óptico penetra, na verdade a saída dos axônios formando o nervo óptico, é chamado de disco do nervo óptico. Ou papila do nervo óptico. E aqui é o ponto cego, não tem fotorreceptor. Nós conseguimos observar aqui a presença de uma massa bem gelatinosa, que vai sustentar essa retina e preencher a parte posterior do olho, e esse é o humor
vítreo. Assim como nós conseguimos observar esse transparente que é a lente, e essa lente está presa por um ligamento chamado ligamento suspensor da lente, lá no corpo ciliar. Então, quando o músculo ciliar contrai, esse ligamento ele é menos tensionado, ele relaxa e a lente muda sua curvatura para visão de perto. E nesse espaço aqui, entre a lente e a íris, e entre a íris e a córnea, eu vou encontrar o humor aquoso, que é um outro meio de refração. Se nós observarmos um corte transversal, algumas outras estruturas, entre a córnea, que eu já reconheço, e a íris, esse espaço é chamado de câmara anterior do olho. Câmara anterior do olho. Entre a íris, corpo ciliar e o ligamento suspensor da lente, com a lente eu tenho a câmara posterior do olho. E essa câmara posterior com a câmara anterior se comunicam por meio da pupila. E o humor aquoso, ele é produzido aqui pelo epitélio ciliar, preenche essa câmara posterior, flui pela pupila até a câmara anterior e ele é drenado por um canal localizado nesse ângulo chamado ângulo iridocorneano. Ângulo iridocorneano é o lugar onde tem o seio venoso da esclera, conhecido na clínica como canal de Schillen. A câmara postrema é essa região a qual abriga o corpo, ou chamado humor vítreo, que é a gelatina que vai dar esse suporte para a retina. A retina ela tem uma depressão, aqui é a porção medial e aqui é a porção lateral, a gente está vendo um corte transversal. Disco do nervo óptico, ou papila do nervo óptico, e aqui essa depressão é chamada de fóvea central. É o ponto de maior acuidade. Nessa fóvea central, ela fica lateral ao nervo óptico. Aqui no exame de fundo de olho, esse é o disco do nervo óptico, que a gente vê por onde chegam os vasos da retina, a artéria central da retina chega para se distribuir, e essa mancha é a fóvea. Na verdade, essa depressão vai ser a fóvea e esse centro é a mácula. Então, quando eu falo assim, degeneração macular no olho, eu estou perdendo o ponto de maior acuidade visual. Aqui é uma outra projeção para a gente fortalecer. Câmara anterior, câmara posterior, que seria aqui, câmara posterior, câmara anterior, produção do humor aquoso pelo epitélio ciliar, ele vai fluir na câmara posterior, atravessar a pupila, preencher a câmara anterior e nesse espaço iridocorneano tem um trabeculado que vai permitir a absorção desse líquido caindo num canal venoso que contorna a esclera, chamada seio venoso da esclera. E aqui eu mantenho a pressão desse líquido normal com uma constante produção, circulação e reabsorção. E a câmara postrema, onde encontro o corpo vítreo ou humor vítreo, disco do nervo óptico e aqui a fóvea central lateralmente a ele. Nos músculos da pupila, as fibras radiais são fibras do músculo dilatador e as fibras circulares são as fibras do músculo constritor. Esse músculo constritor, ele é inervado pelo sistema parasimpático, via nervo oculomotor e promove a chamada miose, que é essa pupila contraidinha. As fibras radiais, quando contraem, dilatam a pupila, e aqui essa dilatação da pupila, via simpática, tem origem lá em C8, T1 e T2 da medula, dos segmentos medulares, principalmente
T1 e T2, né? C8 pode entrar como contribuinte a uma variação, já que o corno lateral só existe de torácica para baixo, mas às vezes tem contribuintes de C8. Essas fibras pré-ganglionares vão se direcionar até essa musculatura e contrai essas fibras radiais, promovendo a chamada midríase. Aqui via noradrenalina e aqui no parasimpático via acetilcolina. Se nós observarmos, aqui é uma representação da inervação simpática. Inervação simpática. Os neurônios pré-ganglionares, nos segmentos de T1 e T2, o axônio entra na cadeia ganglionar pelo ramo comunicante branco, sobe, não faz sinapse com esses gânglios, ele sobe até o gânglio cervical superior, fazendo sinapse com o neurônio pós-ganglionar. Esse neurônio pós-ganglionar simpático, suas fibras saem do gânglio e caminham junto da artéria carótida interna. Então, são nervos que acompanham vasos sanguíneos, e essas fibras se destacam depois da carótida, quando ela entrou no crânio pelo canal carotídeo, e ganham o olho para alcançar o músculo chamado músculo dilatador da pupila. E assim nós temos o reflexo quando tem uma baixa luminosidade no ambiente para essa pupila dilatar. Já o parasimpático usa fibras que caminham pelo nervo óculomotor, que é o terceiro par de nervo craniano. Então, esse é um corte do mesencéfalo. Dentro do mesencéfalo tem o complexo do nervo oculomotor, o núcleo, e tem o núcleo, chamado núcleo de Edinger-Westphal. E esse núcleo de Edinger-Westphal é o núcleo responsável por enviar fibras para a musculatura constritora. Então, do núcleo de Edinger-Westphal, as fibras partem em direção ao olho. Aqui, o núcleo de Edinger-Westphal está aqui, outro núcleo de Edinger-Westphal. Então, as fibras partem em direção ao olho, saem pelo nervo oculomotor, que está aqui. Ele se origina lá da fossa interpeduncular, de cada lado. São fibras pré-ganglionares. Essas fibras chegam até o gânglio, chamado de gânglio ciliar, fazem sinapse no gânglio ciliar, e do gânglio ciliar, as fibras pós-ganglionares parasimpáticas alcançam a musculatura constritora da pupila para promover a chamada miose. Dos músculos extraoculares, nós podemos observar aqui o músculo oblíquo superior, o músculo oblíquo inferior, o reto medial, reto lateral, reto superior, reto inferior. E aqui está o levantador da pálpebra. Esse é o levantador da pálpebra, que não é um músculo que se prende no olho, mas está aqui. Então, como que é feita essa inervação? Passando pela essa fissura, chama-se fissura orbitária superior, nós observamos aqui o nervo troclear, que é o quarto par de nervo craniano, e o troclear vai para o oblíquo superior. Aqui, essa curva que o oblíquo superior faz, o músculo é chamada de tróclea, então nervo troclear. Pela fissura passa esse nervo aqui, que é o sexto par de nervo craniano, que é o nervo abducente, que vai para o reto lateral, que é o músculo que realiza a abdução do olho. Todos os outros músculos são inervados pelas fibras superiores e inferiores do nervo oculomotor. Então, o oculomotor inerva o reto superior, o reto medial, o reto inferior e o oblíquo inferior, além do levantador da pálpebra.
Bom, e essa foi uma aula de generalidades da anatomia do bulbo do olho.